E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS e vamos aqui com o Mi Pad 3 para fazer um vídeo dos prós e dos contras, né? Então, como eu sempre falo, os pontos negativos não é para descredibilizar o aparelho, e sim para falar dos pontos negativos dele, óbvio, né? E os pontos positivos do que ele tem aí de bom, certo? E vamos lá, também não quer dizer também que os pontos negativos eles tenham, seja tudo de ruim também, né? Mas apenas para falar a respeito de algo que eu não gosto, por exemplo, tá? Então vamos lá. Ele tem uma tela que eu dou como ponto positivo, uma tela IPS muito bem iluminada, muito clara, gostei pra caramba. Ele tem uma resolução de 1536 por 2048 pontos, uma proporção de 4 para 3 e uma tela de 7.9 polegadas. Excelente, gostei muito desse conjunto. Uma coisa que eu vou dar ponto negativo, apesar dele estar aqui aqui na mesa aqui, né? E a gente ver que o som dele tá alto, eu vou dar um ponto negativo no alto-falante, porque ele fica bem aqui, o alto-falante, ele poderia ficar aqui, né? E aqui a gente pode colocar a mão e pode abafar um pouco o som. Ó, ele dá uma abafada. Entendeu? Fica mesmo assim alto, fica, mas você sente que ele abafa um pouco o som. Poderia ser nas laterais, poderia ser num outro lugar, poderia. Mas ele acaba, eu acho que ele acaba prejudicando um pouco, porque ele está bem aqui nessa parte e na hora que você vai pegar para jogar, ele pode abafar o som. Ele conta com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, então isso tem que dar muito bem um like aí, um ponto positivo para ele, certo? E aí o ponto negativo que eu falo para vocês, né, que é algo mais um gosto, né? Ele fica aqui, ó, o volume mais e menos e o botão liga e desliga fica do mesmo lado. Para mim isso aqui tem que ser do lado contrário, tá? O volume mais e menos, certo? Eu sempre gosto que esses dois botões eles fiquem em lados opostos, tá, gente? Nunca no mesmo lado os dois botões. Eu sempre dou esse ponto negativo, tá? Então, isso aí também, você vê, não descredibiliza. Isso aí é uma questão de gosto, tá, gente? Bom, vamos lá. Ele tem um processador MediaTek, um Hexa-Core, certo? Ele tem uma performance muito parecida com o Snapdragon, é o 852 do Mi Max. Teve a diferença de menos de, deixa eu ver aqui, 500, menos de 1.300 pontos de diferença, mais ou menos aí no AnTuTu, certo? Então, é um processador rápido, um processador que você vê aí a performance que você vai ver aí no canal nos jogos, né? Ele se saiu até que bem em alguns jogos, em outros jogos não saiu muito bem por parte do acelerômetro, certo? Mas em performance até que ele rodou bem os jogos. Esses jogos aqui, por exemplo, ele rodou muito bem. Rodou bem, tá, gente? O Asphalt 8, aquele pequeno lagzinho. O Bully rodou bem. O Minecraft, ele rodou bem. Na hora que estava voando, ele deu algumas travadinhas, mas rodou bem esses jogos. Os outros jogos eu tive problemas, por exemplo, o GTA dava muito flick na tela, impossível de jogar. O GT Racing não dava para você jogar, o acelerômetro ficou meio bagunçado, certo? Mas ele tem um bom processador. Ele não conta com LED, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Isso daí eu dou como um ponto negativo, certo? Se não me engano ele tem, eu não lembro, mas ele deve ter LED de notificações. E se tiver é o ponto positivo, tá, gente? Câmeras. Câmeras eu não gostaria de dar um ponto negativo. Eu gostaria de dar nem positivo nem negativo. Mas as câmeras que vem nesse aparelho aqui, as câmeras não são tão boas assim. Você vê que o aparelho ele é mais voltado para produtividade do que para, bem dizer assim, tirar fotos, certo? Câmera aqui é, digamos assim, um mero detalhe para esses aparelhos. Ele filma em Full HD e tudo mais, mas ele não tem uma qualidade tão boa assim, tá, gente? É a qualidade razoável. Ele conta com o conector USB tipo C, então isso eu vou dar um ponto positivo. Por ele, o USB tipo C ele tem vários fatores positivos aí, né? Que você pode contar com ele. Transferência mais rápido, carregamento mais rápido, né? Do aparelho. Isso tudo é consequência
do tipo C. Nós temos também ponto negativo, né? Como eu já falei para vocês, alguns jogos não se saiu bem, outros jogos se saiu. Por quê? Por falta de otimização, certo? Então, se tiver uma por parte do fabricante dos jogos ou até da Xiaomi, se houver uma otimização legal, os jogos vão rodar bem. Esses 4 jogos rodaram bem, os outros jogos que eu falei para vocês, acho que foi, não sei se eu falei nesse vídeo ou no outro, teve, por exemplo, o GTA e o GT Racing não se saiu muito bem, tá? Então, creio que eu falei nesse vídeo aqui. É que eu fiz várias vezes esse vídeo, né? Não lembro se eu tinha dito ou não, tá? Ele tem o Fast Charging, certo? Então, conta isso como ponto positivo. Ele tem algo que isso aqui eu dou sempre ponto negativo. Ele tem uma pequena saliência da câmera aqui, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é bem pequeno. Isso aqui pode raspar, pode... como diz, você vê que ele não é arredondado, não tem, é um, digamos assim, canto vivo, né? Apesar de ele ser redondo aqui, né? É um negócio meio... uma saliência mesmo, que parece que se você passar numa superfície de madeira vai riscar, tanto a superfície de madeira quanto pode comprometer a lente, um pouco, apesar da lente estar um pouquinho mais baixo que o entorno aqui, pode comprometer, certo? Então eu não gostei dessa pequena saliência que ele tem. Tem uma pequena saliência, tá, gente? Bom, vamos lá. Os botões, eu vou dar ponto positivo porque ele tem os botões aqui capacitivos retroiluminados, certo? Mas eu vou dar um ponto negativo por conta de que ele não tem as marcações aqui. Você, por exemplo, deixa ele apagar. Tá aqui o multitarefa. Você tocando, você tá certo que ele vai ligar, mas você teria que ter uma referência para você já clicar no lugar certo. Vai que você aqui, ó, entre esses dois aqui, você tá na dúvida, você quer um multitarefa e você toca no home aqui perto, ó. Então você não sabe, né? Então fica meio difícil de você saber, porque também os botões eles estão muito próximos aqui, né? Se ele tivesse um pouco mais distante e com a marcação seria melhor. Então, ponto positivo e ponto negativo, tá? Vamos lá? O som alto, como eu já falei para vocês, mostrei para vocês, né? Ele tem um som alto, mas pode ser prejudicado se você segurar ele na lateral aqui e pode não sair legal o som, se estiver baixo. Se você colocar fone de ouvido aí, esquece, você não vai ter problema nenhum. Que mais? Nós temos a interface, a MIUI 8, que eu acho ela excelente, uma interface muito bem otimizada para o aparelho, rodando bem e com vários recursos, tá? Ele tem, igual eu falei para vocês, da tela 4.3, tem uma proporção legal, é de você poder, ó, pegar o aparelho com a mão só, ele cabe certo, ele tem uma pegada muito legal, um design muito bacana e lembra, claro, obviamente um iPad, isso aqui é um iPad mini, né? A Xiaomi ela é muito clara quanto, às vezes, no design dos seus aparelhos para parecer muito com a Apple, principalmente também a interface, né? Isso aqui, né, que é muito parecido com o da Apple, né? Apesar de hoje em dia a Apple ter mudado um pouquinho essa cara, né? Desculpa, gente. Ele conta com uma bateria de 6.600 mAh, certo? Ponto positivo. É um tablet que eu vejo que é voltado mais para produtividade, como eu já falei para vocês. Vocês colocarem aí vocês navegarem, vocês colocarem um WhatsApp, um Telegram, entendeu? Vocês colocarem aplicativos para o seu dia a dia. Jogos, alguns estão otimizados, estão legais, estão andando bem, outros não, né? Então, por isso que eu vejo ele mais como produtividade. E ele também tem algo que eu estava esquecendo de falar, que ele tem rádio FM, certo, gente? Então é isso. É um pequeno vídeo aí, pequeno quanto? 9 minutos, né? Dos prós e contras do Mi Pad 3. Mi Pad não, é isso, Mi Pad 3 da Xiaomi. Eu já estava confundindo com o iPad mini. O Mi Pad 3 da Xiaomi, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e toca no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais e falou, pessoal!